Graça e paz, dia 13 de janeiro de 2024. Estamos aqui mais um dia para lermos Mateus capítulo 13, versão NVI. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos esse capítulo da Bíblia. Lembrando que aqui o propósito é a disciplina, a consistência. Eu não sou nenhum teólogo, mas o Espírito Santo me dá sabedoria. Mas a ideia é principalmente a leitura e o que de sobra a gente consegue comentar, explicar. E é isso. Peço que quem estiver assistindo que colabore, comente, curta, enfim. Vamos juntos. Versículo 1. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo, reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque elas não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em terra boa, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Aí vai mais uma profecia, sendo essa a nona. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à segunda semente, que cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Muito bem. Essa é uma das parábolas mais famosas, né? A parábola da semeadura. E ele traz aqui 4 exemplos de sementes. Ele já explicou, né, cada uma delas, mas pode ver que dos 4 tipos de sementes, apenas uma dá fruto. Mas outras ouvem, outras recebem. Uma não entende, a outra recebe com alegria, mas por não ter raiz, ela morre. A outra recebe, porém as preocupações da vida, o medo, a tribulação, também oculta. É por isso que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas falando em relação ao que vestir, ao que beber e ao que comer. Então, é isso, né? E tem aquela semente que cai em terra boa, né? Que é quando você ouve e você entende, você pratica. Aí você dá grandes frutos. Então, a cada 4 pessoas que você for pregar o evangelho, baseado nessa parábola, apenas 25% irão receber. E aí, se você prega o evangelho a 100 pessoas, se uma pessoa receber, não já vale a pena? Imagina 25.
Então, o que é que você está esperando? Fala de Jesus. A chance de alguém ouvir, não entender e não dar bola é 1 em 4. A chance de uma ouvir e gostar daquilo é 3 para 4. Ela pode não seguir, ela pode não ter raízes, ela pode ouvir no primeiro momento e deixar para lá, mas ela pode dar grandes frutos. Então, qual é o nosso papel? Disse Jesus, né? Ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Não tem ninguém melhor nem pior, a gente não pode diferenciar para ninguém. Então, a ordenança é uma só, que possamos dar o fruto e enraizar, né? Aprofundar nossas raízes. Foi algo que eu busquei fazer na minha vida quando eu estava começando a buscar Jesus. Era na pandemia e eu sabia que se as coisas voltassem eu não estaria pronto. Eu ainda estava sendo formado, então é uma formação. Eu não vou buscar Jesus do dia para a noite, é uma formação. Eu preciso me formar um filho obediente, que faz a vontade dele, enfim. Então busquei aprofundar as raízes e assim deve ser na vida de todos nós. Caso contrário, por não termos raízes, a gente logo cai. E é o que acontece com muitas pessoas. Aceitam a Jesus e rapidamente já são convidadas a pregar, já são convidadas a contar o testemunho, mas é uma formação, a gente precisa solidificar. Então eu defendo muito aquele que vem e passa um tempo lá no banco ouvindo, aquele que fica no cantinho dele, vai fazendo amizade, vai construindo para depois fazer parte do ministério. As pessoas muitas vezes com pressa, né, muitas vezes precisando de ajuda em algum ministério, acabam trazendo os recém-convertidos para perto. E não que seja errado, não que seja ruim, mas eu acho que o mais importante naquele momento é uma coisa só, que é ouvir a palavra e praticá-la. A parábola do joio, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos perguntaram: o senhor que quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio você poderia arrancar também o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem o primeiro joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e aguardem-no em seu celeiro. Essa parábola aqui fala sobre o reino do céu, né? Jesus não faz a diferenciação se é joio e trigo em um determinado momento. Ele deixa tudo para o final, né? É quando ele voltar, né? Quando ele vier em sua glória, ele vai fazer a diferença. Né, vai separar o joio do trigo, ou em outras palavras, né, outros capítulos, como em Mateus 25, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então, é isso, é tudo no momento certo. É por isso que a Bíblia diz: estejam atentos, vigiem, pois o dia virá como um ladrão, ninguém vai esperar. Agora é muito fácil eu estar lá no meio do joio, tranquilo, de boa. A minha hora de ser queimado não é agora, mas é o único exemplo que o joio pode virar trigo é agora. Então, que a gente possa se diferenciar e ser trigo. E é interessante porque o joio e trigo são muito parecidos. Você vê assim, bota um do lado do outro, são idênticos. A única diferença é que um tem um fruto e o outro não. Então, muitos parecem ser uma coisa, mas dentro dela não tem nada, não tem o que é necessário, que é o fruto. E o que é o fruto, Rodrigo? Eu não estou entendendo o que é o fruto. O tal do fruto, a gente já leu em outros capítulos, é o arrependimento, é fazer a vontade do Pai. Esses são os frutos. Então, se você faz a vontade do Pai, se você obedece, se você é arrependido, esse é o fruto. Não estou falando de ser o maior pregador do mundo. Isso daí é uma missão nossa, de fato. Mas o nosso fruto é aquele, né? Que é se arrepender e buscar Ele, seguir a Ele. As parábolas do grão de mostarda. 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada.
Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar uma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nona profecia que se cumpre aí, né? E ele fala do grão de mostarda, que dá semente a menorzinha, mas quando ela frutifica, quando ela cresce, é a maior que tem. E isso é a fé. Não necessariamente a gente precisa ter uma fé pequena. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que a gente precisa ter uma fé que, quando semeada, cresce e aumenta em beleza, aumenta em tamanho. Então é sobre isso. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vão fazer seus ninhos em seus ramos. Muita gente acha que eu só preciso ter a fé do tamanho de uma semente de mostarda e pronto. Mas não, para essa semente, seja ela pequena, crescer, entendeu? E sobre o fermento, né, uma coisa um pouco mais difícil de entender, mas o fermento é aquilo que é artificial, aquilo que tecnicamente não faz parte do bolo. Aquilo aumenta, né, faz com que ele seja mais robusto, mas não faz parte do bolo. Então é isso, a gente não deve se apegar ao fermento, mas sim à massa verdadeira. Versículo 36, a explicação da parábola do joio. Bom que já vem explicando. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Olha só, a multidão não entendeu o significado da parábola do joio e do trigo. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão de seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. Então Jesus aí não mediu palavras. São os anjos que vão fazer o papel de ceifador, né? Para queimar o joio e separar o trigo. Mas é isso, é para separar os filhos de Deus e os filhos do maligno. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Muito linda essa passagem, né? Apesar de curta, fala do valor que a gente deve dar à palavra. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, ele não roubou, repara que ele não pegou aquele tesouro para ele, ou a outra da pérola, ele não pegou a pérola para ele, pelo contrário, ele vendeu tudo que tinha e pegou aquilo que pertence a ele, né? Muita gente quer pegar a Bíblia para ela e pronto, mas a gente tem que ir até a Bíblia e nos moldarmos a partir dela. E é sobre isso o reino dos céus, né? A gente vende tudo no quesito de a gente abre mão de tudo, a nossa vida não é mais nossa, nós morremos. E a gente leu, né, que aquele que encontra a vida perde, e aquele que perde a vida por minha causa a encontra. Então é sobre isso, aquele que está procurando, que está vagando, quando encontra, vende tudo o que tem e vai em direção àquilo, né? E esse é o valor que devemos dar e é o que devemos fazer com o reino dos céus. Não é tipo, não, vou pegar essa pérola e tá bom. Não, eu abro mão de tudo, pois aquele é o maior, o bem mais valioso. Amém? Parábola da rede, versículo 47. O reino dos céus é como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pecadores a puxam para a praia. Então, assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes.
Então perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como um dono de uma casa, que tira o seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Mais uma vez, né, ele separa o bom do ruim. Separa o peixe bom, separa o peixe bom do peixe ruim, separa o joio do trigo, isso acontecerá. Ele repetiu mais uma vez, né, para enfatizar aquilo, né, na hora de sermos pescados, né, a gente tem que estar preparado. Um profeta sem honra. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da mãe não é Maria? E nos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Jesus já tinha 4 irmãos quando era adulto, tá vendo? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Olha só, aqui fala sobre os 4 homens, né, que Jesus era irmão, Tiago, José, Simão e Judas. Não estão conosco todas as suas irmãs? Fica meio implícito aí que Jesus tinha irmãs, mas não é citado nenhum nome, mas aparentemente era mais de uma. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Olha só, se você é o único cristão de sua casa, de sua família, Jesus falou sobre isso. Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Todos conheciam Jesus e ele era simplesmente filho do carpinteiro e não acharam... Ele não é filho de José lá, que tem um monte de irmão. Ele é só mais um. Enquanto isso, em outros lugares, como aqui dentro, por exemplo, na minha casa, glória a Deus, se eu soubesse de Jesus, meu Deus, Jesus, venha cá, abriríamos as portas, nos ajoelharíamos, prepararíamos um banquete e tudo mais. É isso, é sobre honra. Se você é o único cristão e você se sente desonrado, faz parte. Saiba que tem lugares que vão te dar o valor que você merece. E é interessante que é isso que foi falado em Mateus capítulo 10, se eu não me engano. Sobre os porcos, né? Não sei se foi no capítulo 9 ou no capítulo 10, mas para a gente não dar pérolas aos porcos, pois eles pisarão, né? Então foi bem sobre isso, a gente tem que nos dar o valor e saber o que nós temos, que é simplesmente nada mais, nada menos que o Espírito Santo, e somos filhos de Deus. Então não é pouca coisa. Que a gente saiba dar o devido valor e a devida importância para as coisas. Amém? Leitura um pouco mais extensa, mas uma bênção, linda demais. Estamos na 9ª profecia que se cumpre e logo aí, uns 10 capítulos, terminamos o livro de Mateus. Deus abençoe e um bom final de semana. Fica na paz.